amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bom dia, paz e bem, a parte do Senhor Jesus Cristo a todos nós. Iniciamos mais um dia, na quinta-feira, dia 16 de 11 de 2023. Agradecemos a Deus mais esse dia, agradecemos a Deus pela vida. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos e te louvamos e te damos glórias. A ti toda honra e toda graça. Hoje nós ouviremos o Evangelho de Jesus, se encontra em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Evangelho de Lucas nos faz um questionamento. É feito um questionamento a Jesus e Jesus dá uma resposta. Nós também possamos muitas vezes fazer essa mesma pergunta, esse mesmo questionamento. E Jesus também nos dará a resposta. A resposta que Jesus deu naquela época para os fariseus, ele também dá para nós nos dias de hoje. O momento em que chegará o reino dos céus foi a pergunta feita pelos fariseus. E a resposta de Jesus foi: o reino de Deus não se manifesta ostensivamente. Não é algo que possa ser limitado a um lugar. O reino de Deus está presente no meio de nós, no entre vós, como Jesus disse, né? E aí, como eu disse, essa pergunta serviria para nós fazíamos e essa resposta serviria para nós. Muitas vezes nós hoje também procuramos, né, esse reino de Deus, procuramos estar presente em momentos melabulantes, espetaculares, onde há muita multidão, onde está tendo muito oba-oba. E Jesus faz essa resposta com esse questionamento, né? Cuidado, o reino de Deus não é algo que se leva, né? Que está aqui ou está ali. Jesus alerta também que dias virão em que desejaremos ver o Filho do Homem, mas não o podemos ver. Ele nos adverte para não corrermos atrás de falsas esperanças. Vejamos aqui a resposta de Jesus, né? Para nós ficarmos alerta, para não correr, né? Para não correr atrás, né, de falsas esperanças, sinais enganosos, né? Pois o Filho do Homem se revelará de modo inesperado, como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu. Mas antes da sua gloriosa manifestação, Jesus deverá sofrer muito e ser rejeitado pela geração da época. Hoje também muitas vezes Jesus está sendo rejeitado. Jesus está sendo rejeitado no irmão sofredor. A sociedade rejeita Jesus na face do irmão sofredor e procura muitas vezes seguir pessoas que se colocam como ídolos, né? E as pessoas seguem esses grupos, essas pessoas famosas e rejeitam Jesus porque Jesus está na face do irmão sofredor. Jesus nos convida a segui-lo nesse caminho de renúncia e entrega, de total confiança no plano de Deus. Que hoje a sabedoria divina
ilumine nossos corações e nos conduza para mais perto de Deus. Que ela nos ensine a discernir os valores e as práticas que conduzem ao reino de Deus e nos ajude a abandonar aqueles que nos afastam dele. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Sabedoria, para que nos auxilie em nossa busca pela verdade e nos guie em nosso caminho de conversão. Que ela, que viveu plenamente a vontade de Deus quando disse sim para o projeto de Deus, para ser a mãe do Filho de Deus, para ser a mãe do Salvador, que ela nos inspire e que nos interceda junto a Jesus por nós, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, né, em nossas vidas, inspirado pelo seu sim a Deus. Que a palavra do Senhor proclamada e meditada hoje possa em nossos corações, nos motivar e vivermos segundo a vontade de Deus, vendo nele Jesus o único caminho a ser seguido, vendo nele Jesus a esperança, vendo nele Jesus a salvação. A salvação está em Jesus. A salvação não está nas pessoas, não está nas belas palavras proclamadas. A salvação está em Jesus Cristo. Ele é a única salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há uma outra palavra a ser seguido. Não há um outro caminho a percorrer. O único e o verdadeiro caminho é Jesus Cristo. É a palavra de Jesus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, que nós possamos refletir a nossa vida, os nossos atos, as nossas atitudes, diante do que ouvimos e do que proclamamos. Seguir Jesus ou seguir o homem? Seguir o Criador ou seguir a criatura? A escolha é nossa. O reino dos céus nós façamos aqui na terra, assim como Jesus pede, né? Que nós possamos ser obedientes à palavra do Senhor e refletir os nossos atos para poder ver na face do irmão a face de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém.